pessoa que ora, dessa pessoa que busca. Ela está dizendo: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso de Ti. Preciso tanto da Tua palavra. Preciso tanto da Tua doce presença. Preciso tanto do consolo, da direção. Eu preciso tanto de Ti, Senhor.
socorro virá da parte do Senhor. Nosso socorro não vai vir de ninguém, irmãos. Não vai vir do homem, não vai vir do dinheiro, não vai vir do vento, do tempo. Com toda certeza ele virá da parte do Senhor. Glória a Deus. E diz aqui no Salmo de número 46, verso 1, a fé perfeita em Deus, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então nós temos no Senhor, a primeira coisa que ele se dispõe. Preste atenção que o Senhor está se apresentando aqui para você e para mim. Primeiro, ele é refúgio. Quando tem uma tempestade, quando o sol está muito forte, você logo procura o quê? Um abrigo, um refúgio. E aí ele diz: fortaleza, um lugar forte. Olha que coisa linda. O Senhor não há fraqueza, irmãos. A Bíblia diz que nenhuma das boas palavras do Senhor caíram. Pode passar o tempo que for, pode passar os céus, pode passar a terra, mas aquilo que o Senhor falou não vai passar e certamente se cumprirá. Amém? Ele continua dizendo que ele é socorro bem presente na angústia, ou seja, ele não falha, ele é bem presente para qualquer hora. Então nós temos que começar a reunião dessa noite olhando para a nossa casa, olhando para a nossa família. Talvez você pense: pastor, aquilo lá, né? Às vezes a gente fala assim: aquilo lá, aquele lugar já foi um refúgio para mim. Hoje é um lugar de guerra. Muitas vezes a casa da gente, ela se torna um lugar de guerra. Não propriamente de pessoas contra pessoas, mas às vezes a gente não consegue se encontrar dentro da própria casa. É como se a gente fosse um estranho naquele lugar. E o Senhor quer chamar você hoje para você olhar a sua casa como um segundo lugar de refúgio. Primeiro é dele. Primeiro lugar é ele. Ele é socorro, ele é um refúgio, ele é bem presente na hora da angústia. Talvez você diga para mim: pastora, a minha casa está na angústia. Aí ele se oferece no verso 2. Ele diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abatam pela sua braveza. Então ele está começando a dizer aqui que ainda que as coisas saiam diferentes daquilo do planejado, ele continua sendo o nosso refúgio, socorro, bem presente na hora da angústia. Então nós não devemos vacilar os nossos olhos. Nós não devemos olhar a situação, nós não devemos olhar a nossa casa com olhos diferentes daquilo que o Senhor está vendo. O Senhor, quando ele olha para algo informe, né, você pegar o versículo 1 e 2 lá de Gênesis 1, diz que a terra era sem forma, ela era vazia. E o que o Senhor fez? Ficou contemplando a terra sem forma e vazia? Não, logo ele teve um pensamento e uma ação. Não tinha luz ali, então ele disse o quê? Haja luz, e logo houve luz. Então nós temos que olhar para a nossa casa e não ficar contemplando uma casa informe, uma casa vazia de pessoas que servem a Deus. Nós temos que olhar em um lugar de haver luz no meio das trevas. E nós precisamos primeiro encontrar essa luz. E essa luz nós encontramos no abrigo que o Senhor está nos oferecendo hoje. Amém? Nós vamos para o Salmo 89. E o refúgio, irmãos, é quando estamos debaixo da autoridade da palavra dele. O Senhor só usou a palavra para criar luz. E logo houve luz. Então nós temos que estar debaixo dessa autoridade da palavra de Deus. O refúgio é quando a gente está confiante em alguma coisa. Aí a gente se sente seguro, não é assim? Você está confiando que algo vai dar certo, que algo vai acontecer. Você tem toda aquela certeza, você fica até tranquilo. Tá? Você fica tranquilo. E aí nós conseguimos essa tranquilidade quando nós colocamos os olhos na palavra de Deus.
Quando estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus, nós estamos no lugar mais seguro do mundo. Mais seguro do mundo. E aí aquele trabalho, que nós não acompanhamos, tá? Está repreendido. Mas aquele trabalho espiritual que a gente faz para a nossa família, buscando o bem da nossa casa, buscando a conversão, buscando salvação, a restauração do casamento da própria pessoa, de alguém, né? Ah, pastor, eu estou aqui buscando pelo meu filho, estou buscando por um parente, se separaram, o filho está nas drogas, o marido saiu de casa. Não importa o dinheiro. Quando você está no refúgio da palavra de Deus, todo o seu esforço ele vai ser honrado. Porque você está debaixo de uma autoridade, de uma palavra que, quando ela sai da boca de Deus, ela sai para acontecer. Isso se torna o seu socorro. E aqui no Salmo 89, o verso 19, finalzinho dele, vamos pegar só o finalzinho do verso 19, que diz assim: socorri um que é esforçado. Salmo 89, 19, finalzinho do versículo. Socorri um que é esforçado. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas, capítulo 6, que as nossas mãos não devem desfalecer. Nós temos que fazer o bem em todo o tempo. Se a gente quiser colher coisas grandes, a gente tem que estar sempre trabalhando, plantando. E às vezes a pessoa olha, eu tenho me esforçado pelo meu casamento, mas parece que eu estou ficando sozinha. Eu tenho me esforçado pelo filho, tenho me esforçado pela família, pela mudança da situação, mas parece que eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você está no abrigo seguro que Deus ele lhe ofereceu. Você está debaixo de uma palavra que Ele lhe deu como uma promessa. Você não está sozinho. É porque a gente olha as situações sempre no físico. A gente sempre precisa estar acompanhado de alguém, né? A gente precisa ter sempre uma companhia física, algo que a gente possa tocar, algo que a gente possa ver. E a fé ela não é assim. O Espírito Santo não é assim. Ele é o Espírito. Ele fala dentro de nós. E hoje eu estou combinando o dia inteiro no meu coração essa palavra. Socorro virá da parte do Senhor. Não adianta eu tentar fazer qualquer coisa para salvar alguém, né? Não adianta. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhoso, edifica. Se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalho, edifica. Se o Senhor não edificar o trabalho, em vão trabalho, edificar. E assim por diante. Cada situação que eu coloco o meu esforço sem estar debaixo da autoridade da palavra de Deus se torna um lugar vazio. Um lugar que não vai me dar garantia de socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós temos que, em primeiro lugar, buscar o abrigo de Deus. Está seguro? Cabeça tranquilizou? Aí sim o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a trazer pela palavra, palavras que vão trazer consolo, esperança no nosso coração. O Espírito Santo vai dizer o que a gente precisa fazer, e aí a gente vai tomando as direções certas. E aí, quanto menos você pensar, né, que você tirou os olhos da terra informe, da casa informe, você já vai contemplar uma terra cheia de luz, conforme Deus ele viu. Ele viu que a luz era boa. E ele disse: não cria, não fazer. A salvação para a sua casa é coisa boa. Então comece a buscar isso em Deus. Quanto menos você esperar, sua casa vai estar servindo ao Senhor. Sua geração vai servir ao Senhor. Quanto menos você esperar, o problema vai se resolver. As coisas vão entrar em ordem. É que na hora que o sangue está quente, a gente não vê clareza nas coisas. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós: socorri um que é esforçado, alguém que realmente quer mudar. Senhor, eu não quero minha casa do meu jeito, não quero a minha vida do meu jeito, não quero meu trabalho do meu jeito, não quero minha igreja do meu jeito. E aí você coloca a situação que você está vivendo. Mas você tem que se esforçar em buscar isso em Deus, não na força como. Maldito é aquele que se estriba no seu próprio entendimento. Uma hora o braço falha, fracasso chega. Mas aquele que começa a colocar a sua confiança na palavra, na promessa que lhe foi dada, aí ela vai cumprir. Porque por passar céus e terra,
Que Deus ele falou, não passa, antes cumpre. Amém? E o verso 34 diz isso, ó. Não quebrarei o meu concerto. O que é o concerto do Senhor? Aliança, promessa. Ele está dizendo que eu prometi para você, que está aqui na minha palavra, que você colocou os olhos, aquilo saltou no coração, que é para você, aquilo mexeu com você. Igual para mim hoje, qual foi a minha palavra de ordem hoje? Socorro virá da parte do Senhor. Essa é a minha palavra, eu tenho que colocar toda a minha fé e minha confiança. Então, qual é a palavra que Deus está falando no meu coração? Para aquela situação que você está vivendo. Você tem que começar a colocar os olhos dentro, aquilo ali é a sua promessa, a sua aliança, o seu concerto com Deus. Ele continua dizendo: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ou seja, falei, está falado. Traduzindo para você. Diz que eu tinha para dizer. Que Deus já disse para a gente é suficiente. Nós não precisamos sair em busca de novas palavras, de novas situações. Não. Isso aqui está, foi deixado para nós. Está na palavra de Deus. Que ao ler, o nosso coração saltou, né? Algo mexeu dentro, os olhos olharam e viram uma oportunidade. Ah, Senhor, é isso que eu quero que aconteça na minha vida. O que você precisa hoje? É o socorro? E no socorro virá da parte do Senhor. Ah, pastor, o que eu mais preciso hoje é uma cura. A cura virá da parte do Senhor. Ah, o que eu mais preciso agora é uma mudança de vida urgente. Isso virá da parte do Senhor. Você colocou os olhos em Deus. Deus revelou para você. Ele diz que não vai quebrar o concerto e não vai alterar o que Ele falou para você. Por isso que Deus é o único que a gente pode confiar. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para voltar atrás. Ele ainda fala mais. Eu velo sobre a minha palavra, eu vigio sobre a minha palavra, para que ela possa cumprir na tua vida. Se você crer, irmãos, a Bíblia diz, é bem claro, tudo é possível aquele que crê. A gente não tem outra coisa para colocar os nossos olhos. É como Simão Pedro fala para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Todo mundo virando as costas para Jesus, todo mundo indo embora, o discurso era duro, a palavra era dura, né? Tem gente que só quer viver de caixinha de promessa, mas quando o Senhor dá uma direção mais dura, que às vezes é preciso você ir por outro caminho. Ah, não, esse discurso é muito duro. Aí o povo estava indo embora e Jesus não ligou. Porque quem quer, quem se esforça, tem socorro da parte dele. Aí Pedro: Senhor, o povo está indo embora. Jesus olha para Pedro: quem também? Mas não sei se Pedro dobrou, né? Acho que ele não esperava isso. Talvez ele esperasse Jesus dizer: poxa, Pedro, corre atrás dele para ele voltar. Ô, Pedro, não. Quem também? Pode ir. Aí Pedro reconhece, pelo Espírito Santo ardendo no coração: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que outro lugar eu vou buscar refúgio? Que outro lugar eu vou buscar entendimento? Que outro lugar eu vou buscar paz? Que outro lugar eu vou buscar cura, se não for do Senhor? Então ele está dizendo aqui, ó: não quebrarei meu concerto e nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Que Ele mostrou para você, dentro da palavra, meu irmão, toma posse aqui daqui. Começa a determinar a mudança da tua casa. Para de olhar a casa como informe. Para de olhar a casa como vazia. Começa a olhar ali vendo luz. Começa ali vendo separação entre trevas e luz. Eu começo já a ver o filho separado das trevas, casamento separado das trevas, as finanças separadas das trevas, a saúde e tudo separado das trevas. Começa a ver o que Jesus está vendo. Começa a ver o que o Senhor está vendo. Amém? Nós vamos pular para o Salmo 121 agora. Nós acabamos de louvar, né? Levantarei meus olhos e clamarei socorro. O Davi, nosso irmão Davi, quer nos dizer aqui hoje pelo Espírito Santo. Salmo 121. Olha o que diz. Encontraram? Salmo de número 121. Primeira coisa: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá
Irmãos, à primeira vista, quando nós estamos passando uma situação difícil, isso acontece com todo mundo, tá, irmãos? Acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. Isso aí é as aflições do nosso dia a dia. E o Davi também passou momentos difíceis. Por quê? Porque o Davi ele tinha uma promessa. Vocês lembram a promessa do rei Davi? Que ele seria rei de Israel. Ele tinha essa promessa. E ele recebeu essa promessa, ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. Quando ele estava tomando conta das ovelhinhas do pai dele. No meio do cenário de guerra, o profeta aparece na casa dele e faz uma promessa para ele. Ó, vou ungir você porque você vai ser o futuro rei de Israel. Só que quando o Davi recebeu essa unção, ainda tinha alguém no trono. Ainda tinha alguém ocupando o lugar dele. E passa o tempo, Davi derrota o gigante, você conhece a história. O Davi começa a lutar as guerras pelo povo de Israel. Começa ali até tocar a harpa para o Saul, para tirar os demônios de Saul, os espíritos malignos. E os anos iam passando. E nada da promessa se cumprir. Para que aquela promessa se cumprisse, o Saul teria que acontecer o que com ele? Morrer, sair do trono. E o rei não era deposto. O rei só saía do trono depois da morte. O trono era único. Não tinha esse negócio de impeachment, não, né? Ah, se o rei errou, vamos tirar o rei e botar outro. Não tinha isso, não. Né? Era rei até a morte. E depois que morresse, mesmo se morresse, morreram. Ia ser reconhecido como rei até depois da morte. Por isso que eu falo, irmãos. Um dia eu falei isso para um motorista de Uber, né? Só saindo um pouquinho fora aqui para te contar. Irmãos, a partir do momento que nós assumimos o chamado de Deus, aonde for, seja debaixo da terra ou acima dos céus, a gente é conhecido no mundo espiritual. Debaixo da terra, em cima da terra e acima da terra, a gente é conhecido. Esse motorista de Uber era um pastor que tinha se desviado do caminho. Aí ele falou assim: eu já fui pastor. Aí eu falei assim: você pode não estar exercendo o pastorado, mas você é pastor. Você não é motorista de Uber, você é pastor. Mas eu não estou pregando mais para ninguém, pode ser um monte de coisa aí, contou lá ainda, né? Pessoal, mas independente do que acontecer, se você morrer hoje, se você for para o céu, se você for para o inferno, qualquer um dos dois lugares que você for, perdeu, eu nos olhando assim, o mundo espiritual vai te conhecer como um pastor. Porque num dia da sua vida você assumiu o chamado que Deus te deu. Então, irmãos, não importa o que aconteça, a gente sempre vai levar o nome de filho de Deus. Rapaz, mas se a pessoa for para o inferno, vai ser conhecido como filho de Deus que for para o inferno. Acontece assim. Então, o Davi, ele tinha unção, mas lhe faltava o título. Saul estava no reinado ainda. Saul estava no trono. Era só o Davi matar ele. Só que o Davi falou: eu nunca levantarei meu dedo contra o ungido do Senhor, por mais horrível que ele estiver. E olha que o Saul perseguiu Davi. E o Saul perseguiu Davi tanto, irmãos, que Davi chegou no extremo. Quando ele estava dentro da caverna de Adulão, ali ele estava sozinho, não tinha nem mais ninguém com ele, mais ninguém. A Bíblia diz que se juntou com ele depois todos aqueles que estavam desempregados, fracassados, destituídos. A Bíblia diz que juntou com ele homens piores do que ele, da situação. Aí ele olhou assim, tipo: como que eu vou ser rei de um povo falido com outro no lugar do meu trono? Só que o Davi permaneceu fiel. Por isso que ele escreveu esse salmo aqui, ó. E quando ele disse, ele olhou, ele viu aquele monte de perseguição da parte do Saul. Ele viu aqueles homens que estavam cheios de problemas, falidos, eram homens falidos, fracassados. O Davi entendeu o quê? Quem faz a obra é Deus. Davi levantou daquela solidão que ele estava vivendo e daqueles 400 homens fracassados, os valentes de Israel. Foram os homens mais fortes de Israel. Então, irmãos, da nossa fraqueza, Deus faz criar força. Quando passou o tempo e o Davi continuou fiel, mesmo Saul não sendo, o que aconteceu? Passou o tempo de Saul,
Davi não precisou sujar as mãos dele. Saul caiu sozinho, foi para uma guerra, na guerra ele morreu, e aí Davi foi para o trono. Mas até o presente momento não havia solução. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, eleva os teus olhos para os montes. De onde que eu sou falando? Estou enfurnado numa caverna, fugido de um homem que está ocupando o meu lugar de direito, com os homens fracassados ao meu redor, minha família fugiu, porque até a família foi ficar na caverna com ele. Eu olho e não vejo situação mais, não vejo socorro. Aí rapidamente o Espírito Santo entra em ação, verso 2. E ele muda a fala dele. Ele diz o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? E quem cria as oportunidades, quem cria as situações, quem cria o socorro, é quem fez tudo acontecer. É o Senhor. Ah, não, eu vou criar uma oportunidade. Não, o Senhor está criando uma oportunidade. Davi permaneceu fiel. E uma guerra, justamente uma guerra, trouxe a oportunidade de Davi sentar ao trono, sem ter precisado sujar as mãos dele, não tem nada que se arrepender. Olha como é que Deus faz as coisas. Você não precisa, irmãos, ir contra ninguém. Você não precisa criar situações. Vou criar situações em que a pessoa vai me ver, que a pessoa vai me ajudar, não, aquilo ali vai acontecer. Não, a gente só tem que ficar no abrigo. Só isso. Pode parecer uma coisa absurda diante de uma situação difícil que a gente está vivendo. Mas é naquele momento que Deus renova as nossas forças, mensagem do domingo, amém? É ali no abrigo de Deus que a gente toma consciência das promessas dele para a nossa vida e que no tempo certinho, nem antes nem depois, no tempo certinho que a gente estiver preparado, a gente vai entrar nesse repouso do Senhor, de viver o tempo das promessas. Tem um tempo que as promessas são apresentadas, tem um tempo que a gente luta, se esforça, e chega o tempo da promessa se cumprir. Amém? Por isso que Paulo diz para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Naquele momento que ele creu, quando Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro, irmãos, a família dele, todinha, se converteu ao Senhor Jesus e foram batizados. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de crer, irmãos. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar no abrigo. Porque no meio da batalha ninguém crê em nada. No meio da luta ninguém vê nada. Eu só consigo ver tragédia. Uma guerra só vê tragédia. Um para um lado vai ganhar. E se a gente não vigiar, o inimigo ganha. Então a gente tem que estar no abrigo, no refúgio de Deus, para ver esse Deus Criador que traz o socorro, criando coisas novas, uma nova visão, um novo entendimento, para que a fé que Ele já colocou dentro de você possa aflorar e você tomar posse do que você precisa. Amém? A gente encerra no Salmo de número 124, versículo 8. Vamos lá? Bem diz o Salmo 127, irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, não trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, não vigia um sentinela. Acharei? Salmo 124, versículo 8 diz: o nosso socorro está. Presta atenção nisso. Onde que está o seu socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é Criador de oportunidades. Ele é Criador de tudo, irmãos. Será que esse Deus que criou todas essas coisas pode criar um socorro para você? Um escape para você? Um livramento? Socorro virá da parte do Senhor. Tira os olhos do problema e começa a colocar na solução. Pastor, eu consigo enxergar, então coloca no Senhor. Eleva os teus olhos para os montes. De onde vai vir o meu socorro? Você não acha. Mas quando você olha para a palavra, o fio da esperança começa a nascer dentro. Aí você lembra: o meu Deus não quebra promessas. Amém?
Diga isso para você mesmo. O meu Deus, com fé, o meu Deus não quebra promessas. Ele prometeu para cumprir. Fique nessa fé. Fique nessa palavra de hoje. Amém? Deixa eu orar junto com você. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Pelo entendimento que o Senhor nos dá no meio das aflições. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não quebra promessas. O Senhor não muda o que falou. As pessoas mudam, situações mudam, mas o Senhor não. O Senhor permanece fiel naquilo que saiu dos teus olhos. Ah, Senhor, temos uma promessa. O Senhor nos deu essa promessa. O Senhor ofereceu um lugar de refúgio, um lugar de abrigo. E o Senhor está disposto a nos socorrer, na medida que vamos nos esforçando, não na força do nosso braço, mas na medida que vamos nos esforçando em crer no Senhor. Como Davi, ele disse: se eu for olhar para os montes, não tem socorro nenhum. Mas aí eu começo a olhar um pouco mais acima dos montes. Eu começo a olhar para os céus. Eu começo a olhar para o Senhor, que fez tudo o que eu estou vendo. E Ele pode criar muito bem uma oportunidade para sair dessa situação. E Deus está criando isso aqui agora. Está criando oportunidades dentro do nosso interior, fora dele. Vai usar pessoas, vai usar o tempo, vai usar situações. Só fica no abrigo, irmãos. Fica no abrigo que dia após dia a solução vai bater na sua porta. Aquele dia, irmãos, que parece que nada vai acontecer. E só te resta os montes ou a caverna. Mas começa a olhar ali. Olha para a promessa que Ele te fez. Olha para a promessa que Ele fez para a tua casa. Crede no Senhor Jesus Cristo. Não crê em mais nada. Só crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tudo. O Senhor está salvando aqui hoje. Ele está salvando a tua vida. Para que você possa ver toda a tua casa sendo salva. E está te dando essa garantia. Eu vou começar a obra em você, para que você veja eu fazendo a obra na vida dos outros. Não fica no abrigo, irmãos. Deus é o nosso refúgio, nosso lugar forte, socorro bem presente na hora da angústia. Creio nisso, para a glória de Deus. Deus que não muda, Deus que não falha. Ah, Senhor, que traz para nós o teu socorro. Socorro bem presente